Bom dia, irmãos. Deu certo aí, Eric? Queridos, nós vamos continuar a nossa exposição no livro dos Reis. Nós estamos no segundo livro dos Reis, então abram aí, por favor. Segundo livro dos Reis, nós estamos no capítulo 9. Vou enviar para o pessoal da projeção os slides aqui e eles podem projetá-la para nós. Os irmãos devem lembrar de orar pelo pastor Thomas. Ele veio aqui para São Paulo agora pela manhã, mas ele teve a pressão alta, começou a passar mal e por causa da pressão alta precisou ir ao hospital. E ele tem tido alguns problemas de pressão desse tipo e isso tem preocupado um pouco a gente. Então lembre-se de orar por ele, por isso que está um pouco corrida aqui a coisa. Mas lembre-se de orar pelo pastor Thomas. Deixa eu mandar aqui. Quem está lá na projeção? Moreira e Bruno? Acabei de mandar os slides aí, daqui a pouco já deve chegar. Então vamos lá, irmãos. Segundo Reis, capítulo 9, nós estamos no versículo 14 e agora nós entramos em um bloco muito grande, que evidentemente a gente não vai conseguir explorar o bloco inteiro hoje. É um bloco que vai do versículo 14, aí do capítulo 9, até o versículo 36, até o último versículo do capítulo 10. É muito grande, são praticamente 2 capítulos inteiros que são dedicados ao reinado de Jeú. Os irmãos talvez não se recordem muito dos nomes, eu vou mostrar ali daqui a pouco um quadrinho para os irmãos recordarem quem era quem aí. Mas os irmãos devem se lembrar que eu disse em tempos remotos, quando nós demos uma pausa no nosso estudo do livro dos Reis, que agora nós entraremos numa fase meio Brasil urgente do livro dos Reis. Uma fase meio Datena. Uma fase que se você torcer a sua Bíblia vai pingar sangue. E não é exagero dizer isso, porque realmente a gente vai entrar agora em um bloco que é extremamente sangrento. Porque o Jeú, que foi o instrumento levantado por Deus para trazer juízo contra os descendentes de Acabe, contra Jezabel. Esse Jeú, ele vai fazer um estrago muito grande. Ele, na execução do seu juízo, na execução do juízo de Deus, ele vai cometer algumas atrocidades, como alguns comentaristas chamam. Então está aí o bloco todo. Obrigado, pessoal da projeção aí. O nosso esboço vai do capítulo 9 até o capítulo 10. Então são praticamente 2 blocos, 2 capítulos inteiros, obrigado, que marcam esse trecho. E a nossa mensagem central, que é a mensagem central do bloco inteiro. A mensagem central que pega aqui todo o capítulo 9, parte do capítulo 9 e todo o capítulo 10. A mensagem central é a seguinte: Deus é implacável na execução do seu juízo contra o mal. E nós vemos isso a partir de 5 alvos do juízo divino. Então nós temos um juízo divino destinado a reis ímpios, no caso Jorão e Acasias. Nós temos o juízo divino destinado a uma mulher ímpia, Jezabel. Jezabel ficou longe, ficou lá atrás, faz tempo que a gente não fala da Jezabel. Mas agora chegou a hora da gente resolver a questão com ela. Nós temos o juízo contra uma descendência ímpia, que são os parentes de Acabe e de Acasias. O juízo contra uma religião ímpia, os profetas de Baal. E nós temos o juízo contra uma nação ímpia, que é o próprio Israel. Então são juízos que vão acontecendo na sequência. O livro dos Reis não dá fôlego, não dá tempo de você respirar. Você prende a respiração agora e você vai entrar numa piscina de sangue. É realmente um trecho que, se você tem estômago fraco, se você não gosta muito de coisas violentas, se você não gosta muito de sangue, essa parte aqui você vai ficar um pouco enjoado. Então é bom você tomar seu remedinho, toma aí seu remédio para enjoo, toma seu Vonal, não toma o Dramin, senão você vai ficar meio zureta, não vai prestar atenção em nada, né? Mas toma o Vonal aí para não ter enjoo, porque essa parte é muito, muito sanguinária mesmo. É talvez a parte mais sanguinária do livro dos Reis, até pela extensão. São 2 capítulos dedicados a isso.
Mas talvez os irmãos não se recordem aí de muitos nomes, né? Quem é o Jorão, quem é o Acasias? A Jezabel todo mundo lembra, né? Todo mundo sabe quem é a Jezabel. Mas quem que são esses caras aí, né? Pode passar para o próximo slide, por favor, Moreira? Tem aí uma linha do tempo. A linha do tempo que a gente tem usado para nos localizarmos cronologicamente, né? No tempo e no espaço. Então nós estamos exatamente no ano 841. Nós estamos exatamente aqui, ó. Ano 841 a.C., que é quando Jeú começa a reinar em Israel. Vocês devem se lembrar, existe o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, depois da divisão do reino sob Roboão, filho de Salomão. Então já passou-se bastante tempo desde a divisão, passaram-se bastantes anos aí, e agora nós estamos aqui em 841, no começo do reinado de Jeú, final do reinado de Jorão. Termina um, começa outro. E o Jeú, ele vai não apenas matar o Jorão, como ele também vai matar o Acasias, que é do reino do sul. Então, ele matou 2 coelhos com uma cajadada só, quase que com uma flechada só, ele mata os 2. Mas, por causa do Jeú, a dinastia aqui dos 2 reinos é interrompida. E isso é um detalhe importante porque a aliança que o Reino do Sul tinha com o Reino do Norte, desde Acabe, desde aquela parceria de Acabe com Josafá e tudo mais, isso daí termina por causa do que Jeú faz. E nesse período, no ano 841 em diante, esse golpe de estado de Jeú faz com que os 2 reinos entrem num vácuo de poder muito grande. Porque não dá tempo dos reis prepararem sucessores, porque eles são pegos de surpresa, é um golpe de estado. E o Acasias, que é do sul e foi visitar o rei do norte, o Jorão, ele acaba morrendo também. E ele não deixa descendentes. E aí começa uma confusão tremenda no livro dos reis por causa desse golpe de estado do Jeú. Pode passar para o próximo, por favor, Moreira? Agora a nossa árvore genealógica aqui, já que tem tantos nomes para a gente entender, a gente tem aí o reino do norte e o reino do sul ali, Judá, Israel e Judá. E tem os bonequinhos que já morreram, né, na nossa linha do tempo aí, e aqueles que ainda estão vivos, mas vão morrer em breve. Então, de um lado aqui você tem a família de Acabe e Jezabel. Vocês devem lembrar, Acabe contemporâneo de Elias, Acabe era um rei mau, era um rei até meio... era um rei mau, mas era também um rei frouxo. Porque ele queria a vinha do Nabote, ele chorou porque o Nabote não quis vender para ele, aí foi lá a esposa dele, deu um jeitinho e pegou a vinha para ele. Mas eles perseguiam Elias, não gostavam de Elias. E eles tiveram 3 filhos aí, ó, filhos bênçãos de Deus, esses filhos aqui, né? Você tem ali o Acasias, que foi um rei que durou muito pouco, viveu muito pouco. Depois ele morreu e passou o seu reinado para o Jorão, que é quem está no governo de Israel agora, ele que está no poder. E eles também tiveram essa Atalia aqui. Então, Acabe e Jezabel, 3 filhos. No reino do norte, no reino do sul, perdão, Josafá, casado com uma mulher que nós não sabemos o nome, teve Jeorão. E o Jeorão casou com a Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Então, o casamento, como eu sempre brinco, as festas de Páscoa deviam ser uma delícia, né? Ter a Jezabel de sogra e o Acabe de sogro, era uma beleza. E o Jeorão e a Atalia tiveram o Acasias, que é o atual rei de Judá. Então, quem são os reis que estão aí no cenário? Quais são as peças do tabuleiro? No reino do norte, Israel, você tem o Jorão, e no reino do sul, você tem o Acasias. Esses são os reis aí. O Acabe já morreu, esse Acasias aqui já morreu, o Josafá já morreu, o Jeorão já morreu. Então quem está aqui agora no poder é Acasias no sul e Jorão no norte. E essa Atalia aqui, ela, depois desse golpe de estado que vai acontecer aqui agora, ela tenta tomar o poder. Por isso que vira uma bagunça. O livro dos reis vira de pernas para o ar. Você não sabe o que está acontecendo, é tiro para todo lado. Parece o Rio de Janeiro aqui a coisa agora, né? É rei levando golpe de estado, é outro sendo escondido para não ser morto. Vira o caos. Por quê? Jeú vai matar os 2 reis. Ele vai matar tanto Jorão como o Acasias. E ele vai fazer isso além de outras coisas mais sanguinárias aí que vão aparecer na história. Ele vai matar inclusive Jezabel. Agora a gente vai ver a morte dessa mulher. Mas antes da gente entrar no nosso texto propriamente dito, pode voltar para o esboço, por favor, Bruno?
Antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu acho que é importante eu fazer para os irmãos algumas considerações prévias aqui. Porque, como eu disse, é um trecho bem grande, é um trecho bem extenso, é um trecho muito violento mesmo, não é exagero. E as considerações prévias são as seguintes. Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que a execução da justiça divina no presente, por vezes, é violenta. Nós vivemos em dias onde a violência é tida como uma coisa absurda, onde você adotar meios violentos, práticas violentas, ferramentas violentas para executar alguma coisa é um absurdo. A polícia militar teve que mobilizar o cara e machucou o cara. Nossa, como pode violência, a polícia é violenta e tudo mais. Então a violência para nós, a violência das autoridades, a violência de algumas instituições, é um absurdo para nós. Na nossa sociedade super segura e super avançada, né, a violência vinda de autoridades, de juízes, esse tipo de coisa é inconcebível. Só os bandidões podem ser violentos para roubar celular, carteira e tudo mais. Mas as outras instituições não podem ser violentas. Deus não pensa desse jeito. Deus usa instrumentos violentos. E por vezes, a justiça de Deus no presente é agressiva, é violenta. Os irmãos devem se lembrar que no Novo Testamento, por exemplo, quando nós vemos exemplos da disciplina de Deus, quando se fala da disciplina de Deus em relação aos crentes, por vezes Deus mata os crentes. A igreja de Corinto tinha crente morto porque estava tomando a ceia indignamente. 1 João fala de pecados para a morte, ou seja, pecados que Deus pune com a morte. Não sabemos quais são, mas a gente pode lembrar, além do pessoal de Corinto, de Ananias e Safira, que morreram logo no comecinho da igreja. Então, são disciplinas, medidas disciplinares fortes. Matar é uma pena capital, mas por vezes Deus aplica isso até mesmo na disciplina dos seus filhos. Quando nós olhamos em termos eternos, nós também vemos certa agressividade, por assim dizer. Quando nós falamos da condenação eterna do ímpio, o inferno, diferente do que os incrédulos pensam, não é como uma praia cheia de cervejinha. O inferno é uma morte eterna. O inferno é a condenação e a morte eterna. E até mesmo em termos do evangelho existe uma certa agressividade e violência. Isaías 53 fala que ao Senhor agradou moer o Salvador. Uma expressão forte de destruição. Uma expressão forte de violência. Todo o capítulo 53 ali de Isaías que narra a morte, o sacrifício do servo sofredor é violenta. Então nós não podemos adotar essa visão que existe nos nossos dias de que Deus não faz uso de ferramentas, de instrumentos agressivos e violentos, porque às vezes ele faz. E aqui nesse capítulo, nesses dois capítulos, nós vemos isso, Deus usando Jeú de forma bem agressiva, de forma bem violenta. E nós sabemos que foi Deus que colocou Jeú aí para esse propósito, para vingar os servos de Deus que tinham sido mortos injustamente pela perseguição que Acabe e Jezabel tinham iniciado. Então nós temos que aproveitar esse capítulo para lembrar, como eu disse, que o nosso Deus é um Deus justo e que nessa justiça, por vezes, há elementos de agressividade e violência. Caso contrário, se você tira isso, o evangelho esvazia o seu significado. O nosso pecado traz a justiça violenta de Deus. O nosso pecado traz a justiça agressiva de Deus, ao ponto do Senhor ter que enviar o seu Filho para morrer violentamente em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Isso é o Evangelho. Não são verdadezinhas de algodão doce, são verdades terríveis, mas que são as verdades que salvam. É bom para nós, é incrível para nós, é o poder de Deus para nós, mas envolve aspectos aí um pouco agressivos, até na linguagem que é usada. Então essa é a primeira consideração. Uma segunda consideração é que apesar de Deus ter levantado Jeú para trazer juízo contra Acabe, contra a família de Acabe, contra Jezabel, contra o Jorão, e isso estava muito claro que envolveria violência, já desde os tempos de Elias, a gente vai ver isso, já estava determinado que seria desse jeito. Apesar disso, alguns comentaristas olham para um outro texto bíblico e eles acreditam que esse texto dá um indício de que Jeú exagerou.
Jeú tinha que fazer realmente um certo expurgo ali, tinha que fazer uma certa justiça sangrenta, é verdade, mas o Jeú foi além do que ele deveria ter ido. Se vocês olharem Oséias, capítulo 1, vocês vão ver que no comecinho da profecia, né, aquela profecia dramatizada de Oséias, onde ele toma esposas, tem filhos, dá nomes, tudo representando o juízo de Deus contra o seu povo. Se vocês olharem o capítulo 1, o versículo 4, os irmãos vão ver que o Jeú é mencionado aqui, mas ele é mencionado como alguém que será punido pelo que fez. Olha só, Oséias 1,4. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Jezreel é onde as coisas vão acontecer aqui. Todo esse episódio sangrento tem um palco principal em Jezreel, em Israel. E o texto fala que por causa do sangue que foi derramado em Jezreel, os descendentes de Jeú serão punidos. Então esse texto parece indicar que realmente o Jeú foi além. Que realmente o Jeú deveria ter feito a justiça, deveria ter executado o juízo, mas ele foi além do que era esperado e por isso ele vai ser punido. Agora, essa é a opinião de alguns estudiosos. Agora, eu particularmente gosto da posição, e não exclui essa ideia dos comentaristas, que vê esse texto aqui, ao lado do que está acontecendo em Reis, como uma daquelas tensões que a Bíblia traz entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque quem foi que levantou Jeú para trazer juízo violento contra Israel, contra a descendência de Acabe, contra Jezabel? Quem foi que escolheu e levantou Jeú, ungiu Jeú para isso? Quem foi que fez isso? Deus. Então Deus escolheu Jeú. Agora o texto fala que Jeú está sendo punido. Então a tensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana aparece aqui pelo menos nos bastidores. Porque Deus levanta Jeú, aprova o juízo que Jeú traz, talvez ele tenha excedido, essa seja talvez a razão aqui dessa punição, mas de qualquer modo não exclui o fato de que Jeú está sendo punido por algo que Deus levantou ele para fazer. Então você tem uma daquelas tensões meio difíceis da gente engolir, né? Mas peraí, não foi Jeú que foi levantado? Jeú não foi levantado por Deus? Não foi Deus que levantou Jeú para isso? Então por que Jeú está sendo punido? Por que Jeú está sendo condenado por isso? A Bíblia não explica como nós resolvemos essa tensão. Ela simplesmente apresenta para nós. Deus levantou Jeú e agora Deus está punindo Jeú pelo que foi feito. Os descendentes de Jeú pelo que foi feito ali em Jezreel. Então, para aliviar essa tensão, alguns estudiosos falam, não, o Jeú exagerou. Ele não apenas trouxe juízo, ele cometeu atrocidades, ele fez um extermínio. Por isso ele é punido aqui. Bom, mas certamente Deus sabia tudo o que aconteceria. Deus levantou Jeú para esse propósito. Então, como nós harmonizamos isso daí? Nós simplesmente não harmonizamos. Simples assim. A gente tem que dormir com esse barulho. Não tem o que fazer. E o Novo Testamento, toda a Bíblia, mas o Novo Testamento mostra outros episódios assim. São textos conhecidos. Olha só, por exemplo, Lucas 22. Onde Deus levanta pessoas para cumprir determinado desígnio, mas Deus pune determinadas pessoas por ter cumprido aquilo. Você fala, mas como assim? Como pode um negócio desse? A Bíblia não está nem aí para as nossas questões lógicas, ela simplesmente apresenta a tensão. E a gente tem que viver com isso. Em Lucas 22, nós vemos o exemplo de Judas, olha só. Lucas 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Quem foi que determinou que Judas seria o traidor, que Jesus seria traído? Quem foi que determinou isso? Deus, ok. Então o Filho do Homem vai como está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aí você fala, mas não foi Deus que determinou? O coitado do Judas não tem culpa nenhuma, então. O texto fala, Deus determinou, mas quem vai pagar pela ação é o Judas. Ai daquele por intermédio de quem o filho está sendo traído. Se vocês olharem em Atos capítulo 4, os irmãos vão ver a mesma tensão.
Atos capítulo 4, versículo 26. Atos 4, 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e a gente de Israel. Quem foi que se levantou para matar Jesus? Os judeus com as autoridades mencionadas aqui. Então quem é culpado disso? Quem é culpado de matar Jesus? Essas pessoas. Mas olha o versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E aí? Qual das partes do versículo está certa? As duas estão certas. É uma tensão. Você não vai conseguir dissolver, você não vai conseguir resolver isso. Então, o texto que nós estamos aqui, que nós vamos entrar agora no capítulo 9, realmente mostra Jeú executando a justiça de Deus. Alguns falam que foi uma justiça exagerada, os atos dele foram exagerados, ele cometeu atrocidades, e por isso ele é condenado em Oséias. Mas, quer ele tenha cometido exageros ou não, o fato é que existe essa tensão aqui. Deus levantou Jeú para executar aquilo. E em Oséias, Jeú é repreendido pelo que ele fez. Então nós temos essa tensão aí e não tem como resolver isso. Não dá para tentar resolver. Alguém consegue resolver? Como o pastor Marcos sempre brinca, só primeiro anista de seminário. Primeiro anista de seminário resolve tudo, tudo. Chega com todas as tensões para ele, ele vai resolver. Mas nenhum teólogo sério ao longo da história conseguiu. Conseguiu algum? Nenhum. Nenhum conseguiu. Tentaram, mas falharam miseravelmente. Um lado sempre tem que ser neutralizado para que o outro seja colocado em evidência. E a gente não pode fazer isso. O texto vai lidar com os dois, apresentar os dois, e é isso que a gente vai fazer. Então é importante vocês terem isso em mente. Vocês vão ver as atrocidades de Jeú e vocês vão falar, meu Deus, mas como pode? Ele não vai ser punido pelo que ele está fazendo? Ele vai ser punido pelo que ele está fazendo. Mas foi Deus que levantou ele para fazer isso. Então a gente tem que dormir com esse barulho aí. E uma última consideração prévia é que assim, nós olhamos para o que vai acontecer e apesar do sangue que vai jorrar das nossas Bíblias, apesar do Datena estar, o espírito do Datena estar por trás aqui do texto que a gente vai ler, nós vemos a justiça sendo feita. E isso nos enche de satisfação. Os irmãos vão ver aí no finalzinho do capítulo 9 que a Jezabel vai morrer. A justiça vai ser feita contra a Jezabel. Ninguém gosta da Jezabel. Vocês vão ver que nem mesmo os servos dela gostam dela. Ninguém gosta da Jezabel. E a Jezabel é uma mulher má, é uma rainha má. É uma perversa, uma ímpia. A rainha mais ímpia que Israel já teve. E nós vamos ver a justiça sendo feita. Essa mulher vai ser punida pelo mal que ela fez, por meio de Jeú. E isso nos enche de satisfação. E conforme os capítulos vão indo, os versículos vão indo, você vai falar, agora Israel tomou jeito, agora Jeú vai pegar e agora já era. Agora o gigante acordou. Agora não tem mais jeito. Agora vai o Congresso Conservador, agora já era. Agora o Jeú vai botar a casa em ordem. E você fica ali e fala, finalmente, nossa, demorou para Israel tomar jeito, né? Mas ele não toma jeito. No próprio governo de Jeú, você já tem problema, porque Jeú não faz uma reforma completa. Apesar de ter feito uma carnificina gigante, o Jeú não resolve 100% dos problemas que tinha para resolver. E o que isso ensina para nós? Que neste mundo, existem períodos onde a justiça fica mais evidente. No nosso país, nós experimentamos isso durante um tempo. Quando nós vimos os poderosos sendo presos por corrupção, quando nós vimos aquelas pessoas que nunca deveriam estar na posição que estão, ocupando os presídios e tudo mais, falando, nossa, finalmente a justiça foi feita. E você viu o noticiário vibrando, você fala, nossa, finalmente. Durou muito tempo isso? Quantos anos durou? Pouquinho. Porque neste mundo a justiça ela tem uns lampejos, mas dura muito pouco. Não é uma justiça perene. Não é uma justiça que perdura. São só lampejos. Então essa história, apesar da gente vibrar em alguns momentos por ver a justiça de Deus sendo feita, sendo concretizada aqui nesse mundo, por meio de Jeú, quando a gente chega no final, a gente vê que, como tudo que acontece nesse mundo em relação à virtude, em relação ao que é bom, em relação à justiça, isso não dura muito.
E é por isso que nós, como crentes, temos uma expectativa futura. Se vocês olharem lá, 2 de Pedro, capítulo 3, os irmãos vão ver qual é a expectativa do crente. Em 2 de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, nós entendemos que a nossa expectativa não é de justiça perene neste mundo. Neste mundo existem juízes, autoridades iníquas. E por mais que a justiça apareça, faça uma visita de vez em quando, a justiça não mora aqui. A justiça é só uma visitante. No mundo inteiro, mas talvez especialmente no Brasil. Acho que o visto dela, o visto da justiça não permite ela ficar muito tempo aqui no Brasil, não. O passaporte dela não deixa. Mas olha só o que diz aí, 2 Pedro 3,13. Nós, porém, falando dos crentes, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E a palavra que aparece aqui para habita é realmente fazer morada. Essa é a ideia. Nesse mundo a justiça não mora. Hoje a justiça não mora aqui. A justiça faz uma visita. Ela passa de vez em quando, dá um tchauzinho, mas nem desfaz a mala. Ela só abre a mala ali, troca de roupa um dia outro e depois já vai embora já. É rápido. Mas nós que somos crentes aguardamos o mundo onde a justiça mora. Onde tem a casa da Dona Justiça. Você chega lá, ô Dona Justiça, tudo bom? E ela cumprimenta de volta e tudo mais. É um lugar onde ela habita, onde ela está, onde a marca desse novo mundo é a justiça. Então essa é a expectativa dos crentes. E por que uma história como essa, então, calibra a nossa visão? Porque nós temos um anseio de justiça. E de fato, às vezes, Deus satisfaz esse nosso anseio. Mas nós temos que lembrar, assim como Jeú fez muita coisa, mas essa justiça não foi duradoura, do mesmo modo, esse lampejo de justiça nesse mundo, uma hora, apaga. E eu não tenho que viver desesperado. Eu não tenho que viver afobado. Eu não tenho que viver em crise. Ai meu Deus, as autoridades. Não, esse mundo é assim mesmo. Desde a época de Israel, desde a época do Éden é assim. Não tem motivo para o crente ficar nesse pânico todo, sabendo que a nossa expectativa não é nada nesse mundo. A nossa expectativa é no novo céu e na nova terra. Ali sim, não vai haver mais nenhuma marca de injustiça. A justiça vai fazer morada. Então, os irmãos vão me acompanhar aí ao longo desse trecho, desses capítulos, e os irmãos vão ficar muito empolgados. Mas eu já estou jogando de antemão o balde de água fria. Porque Israel não tem jeito. E na verdade não é só Israel que não tem jeito. O nosso mundo, por assim dizer, se solto à sua própria mercê, não tem jeito. É por isso que nós esperamos o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, reinar nesse mundo e no futuro restaurar todas as coisas. Porque no que depender de nós, por mais avançadas que sejam as reformas que nós façamos, nunca vão resolver todos os problemas do nosso país ou do mundo. Nunca. O mundo sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade, ainda que vez ou outra nós tenhamos aí lampejos de justiça. Mas vamos então agora entrar no texto. Tomar o vonal? Eu dei tempo para tomar o vonal aí, hein? Ó, já passaram uns 15 minutinhos aí, já deu para todo mundo se preparar, beber uma água, porque agora vai começar a carnificina. Então, vamos aí para o capítulo 9, versículo 14, vendo o primeiro alvo do juízo divino, que são os reis ímpios, Jorão e Acasias. Jorão do norte, Acasias do sul. Jorão de Israel, Acasias de Judá. Os irmãos entenderam essa primeira parte? Dá para entrar agora? Todo mundo está na mesma página? Beleza? Então agora vamos, porque os nomes vão aparecendo e os irmãos têm que ir conectando aí. Então vamos ver que Deus é implacável na execução do juízo contra o mal, começando pelos reis ímpios, Jorão e Acasias. Então versículo 14 do capítulo 9 começa aí, e se os irmãos olharem o capítulo 8, no versículo 29, os irmãos vão ver que a história que nós vamos começar agora, ela continua a partir desse ponto. Lá no final do capítulo 8 é dito que Acasias foi visitar Jorão. E a história congelou, porque entrou um parênteses de como Jeú vai dar o golpe de Estado, que nós já estudamos. São os primeiros 13 capítulos aí, 13 versículos do capítulo 9. E agora nós chegamos no versículo 14. Então diz assim o texto. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel,
por causa de Hazael, rei da Síria. Os irmãos devem lembrar que havia uma disputa por uma cidade fronteiriça. Pode colocar o mapa, por favor, Moreira? Só para a gente lembrar o que está acontecendo aí. Pode colocar o outro. Isso, que é um zoom. Aqui, essa cidade aqui, ó, Ramote Gileade, ela fica bem na fronteira entre a Síria, o reino de Arã, os arameus, e Israel. E essa cidade estava sendo disputada por Israel e pela Síria. O Jorão mandou um exército para lá para poder retomar, guardar a cidade ali, sob o poder de Israel. E nessa ida para lá, ele acabou sendo ferido. O versículo 15 diz: porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. O Flávio Joséfo, aquele historiador judeu que os irmãos já conhecem, ele diz que esse ferimento que o Jorão teve foi uma flechada, mas não matou, não foi o suficiente para matá-lo. Mas acho que uma flechada você fica meio debilitado, né, depois de levar uma flechada. Então ele precisou sair do campo de batalha e ele foi se recuperar aqui em Jezreel. Jezreel era uma capital temporária. A capital mesmo do Reino do Norte era Samaria. Mas Jezreel, em algumas épocas do ano, era onde o rei ficava. Então, a capital meio que oscilava ali entre Jezreel e Samaria. Então, o Jorão estava aqui em Ramote Gileade, estava brigando, levou uma flechada, segundo Flávio José, o texto não fala o que aconteceu, mas ele foi ferido, não mortalmente, mas ele precisou ser recolhido. E aí ele foi para Jezreel, onde ele estava ali se recuperando. E aí o texto continua, versículo 15 ainda. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isso em Jezreel. Aqui os irmãos têm que lembrar o que aconteceu antes. Então prestem atenção, porque a gente está fazendo várias menções do que aconteceu. O Jeú estava aqui em Ramote Gileade. Estava lá brigando pela cidade. O Eliseu falou para o estagiário: olha, vai lá e unge Jeú como rei de Israel. O estagiário foi lá, falou: Jeú, tem um recado para você. O Jeú falou: fala. E aí o estagiário ungiu a Jeú: olha, Deus escolheu você para ser rei sobre Israel, para fazer justiça pelos servos de Deus que foram mortos por Acabe, por Jezabel e tal. E o estagiário saiu correndo. Por quê? Porque ele tinha acabado de anunciar um golpe de Estado. O Jeú saiu do quarto lá onde ele estava com o estagiário e os outros comandantes da investida ali em Ramote Gileade falaram para ele: o que esse cara veio falar aí, o Jeú? Aí o Jeú tentou disfarçar: não, veja bem, esse pessoal é meio maluco, meio amalucado e tal, mas não colou. Aí o pessoal falou: não, Jeú, aconteceu alguma coisa. O que ele veio te falar? Aí o Jeú falou: ó, ele falou que eu sou rei de Israel. Vai lá. E aí o pessoal gostou da ideia e proclamaram, ali em Ramote Gileade, proclamaram Jeú como rei. Então esse foi o começo do golpe de Estado. Então o autor aqui fala, depois dessa aceitação de Jeú como novo rei, ali em Ramote Gileade, o texto fala o que Jeú fez. Jeú chegou para o pessoal e falou: olha, é o seguinte, se é da vossa vontade, as traduções, a NVT e a NVI, pegaram melhor a ideia. Qual que é a ideia? Jeú falou assim: se vocês estão comigo, se é nós, né? A linguagem corintiana, né? Se nós tá junto, vocês vão fazer o seguinte: o que vocês vão fazer? Vocês não podem deixar ninguém sair daqui. Porque se sair alguém aqui que é fiel a Jorão, ele vai correr para Jezreel e vai falar que a gente está tramando um golpe de Estado. Então vocês não podem deixar ninguém sair. Fecha a cidade, bloqueia as estradas e ninguém pode correr para me dar uma de X9 e contar o que está acontecendo aqui. Eu vou lá para Jezreel e vou resolver as coisas lá com o Jorão. Mas vocês bloqueiem a cidade. Então a NVT e a NVI traduziram muito bem. A NVT colocou assim: ó, Jeú disse aos homens que estavam com ele: se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Por quê? Jorão estava contando com qual fator? Surpresa. Ele vai chegar lá com o exército e falar: Jorão, perdeu, mané. Vai falar isso aí, não vai ter jeito. Ele o Jorão vai ficar sem saber para onde ir e ele vai ser pego de surpresa, então o golpe vai funcionar. Agora, se alguém desse uma de X9 antes, não ia rolar, não ia dar certo. Então ele fala para os seus aliados ali, nesse golpe de Estado, tomarem essas medidas. Versículo 16. Então, Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Se os irmãos olharem aqui o mapa,
Os irmãos vão ver que Ramote de Gileade está aqui, Jezreel aqui, e tem uma estradinha aqui, né? Uma linha reta, praticamente, até Jezreel. Essa distância era de aproximadamente 72 quilômetros. Uma jornadinha, 72 quilômetros daqui até onde, mais ou menos? Até Bragança? Arujá? Não é uma distância muito longa. Hoje em dia é de carro, né? Naquela época você precisava de uma carruagem e tudo mais, então demorava um pouquinho mais de tempo. Mas ele foi nessa rota aí, era uma linha praticamente reta, e ele chegou então em Jezreel. Quando ele estava chegando em Jezreel, olha o que acontece, versículo 17. Ora, o atalaia é a sentinela, é a pessoa que fica de guarda lá no palácio, na cidade. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú, que vinha e disse, vejo uma tropa. Agora, o camarada identificou quem era o líder da tropa? Ele não conseguiu ver, naquela época não tinha binóculo, né? Não tinha grande angular, não tinha zoom, não tinha. Era na base do olho mesmo, né? O cara olhou lá e falou, ó, tem uma tropa vindo ali, né? Quem é o cara ali, não dá para saber, é uma tropa. A chegada de uma tropa em Jezreel com o rei acamado era uma coisa legal, opa, eles eram fazer visita, ou podia ser uma coisa perigosa? Podia ser uma coisa perigosa. Então a sentinela foi e falou, olha, é o seguinte, Orão, tem uma turma ali, um bando de corintiano que tá chegando. Não sei quem é, mas tem uma tropa vindo aí. E tem um detalhezinho interessante aí. Até então, o golpe de Estado era apoiado, o golpe de Estado de Jeú era apoiado por uns poucos ali que estavam junto com ele. Mas agora, qual era o tamanho do golpe? Quem estava junto com o Jeú? Qual a palavra que o texto usa aí? Uma tropa. Era um monte de gente. Não eram mais alguns poucos generais e capitães ali de Ramote de Gileade. O Jeú arrebanhou um pequeno exército para ir atrás de Jezreel, para ir atrás do Jorão. Então a gente vai ver que o golpe está aumentando. A coisa já é expressiva. O Jorão vai ter dificuldade para lidar com isso daqui. O que o texto está fazendo? A gente tem que captar a intenção do autor. Por que o autor vai dando esses detalhes? Porque ele quer deixar a gente com qual sentimento? O que causa em nós essa leitura? Expectativa, tensão. Você fica roendo a unha. Meu Deus, o que vai acontecer? Eles vão entrar em Jezreel, vai acabar com tudo. O Jorão de cama. O Acasias está lá também. O texto acabou de falar que o Acasias está lá. São dois líderes de Estado no mesmo lugar. E um exército está indo para lá. É uma tragédia diplomática o que vai acontecer aqui. E o texto continua. Então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro para que lhe pergunte, a paz? Então tem a tropa vindo, o Jorão falou, simples, manda lá um rapaz lá para perguntar o que essa comitiva quer, o que esse exército quer, qual a intenção deles. E foi lá o soldado. Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú, que tens tu com a paz? Passa para de trás de mim. A expressão hebraica aqui, que tens tu com a paz, a gente poderia traduzir mais ou menos assim, o que você tem a ver com isso? Você veio perguntar a paz o quê? O que você tem a ver com isso? E quando fala passa para trás, alguns comentaristas e algumas traduções dão a ideia de que essa expressão é muda de lado e vem comigo. Então, o cara foi lá perguntar se estava tudo bem, e o cara falou, isso não é da sua conta, vira de lado e vem para cá, senão você vai rodar também. O Jeú está implacável aqui. E aí o texto continua. O atalaia deu aviso, dizendo, chegou a eles o mensageiro, porém não volta. E o Jorão já fica, ih, rapaz, deu alguma coisa errada ali, né? Acho que o cara passou para trás, né? O cara deve ter mudado de lado. Então enviou o Jorão outro cavaleiro, segundo. Chegando este a eles, disse, assim diz o rei, a paz? A mesma perguntinha. Qual foi a resposta? A mesma. Que tens tu com a paz? O que você tem a ver com isso, cara? Muda de lado, vem para casa, senão você vai rodar também. Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo, também este chegou a eles, porém não volta. Ou seja, o golpe está aumentando. Por onde Jeú passa, as pessoas vão se agregando a ele para a execução do golpe. A tensão está aumentando. Jezreel vai virar uma carnificina aqui, vai virar um palco de uma carnificina. Mas agora a sentinela dá uma informaçãozinha, porque o Jeú, com a tropa, está chegando mais perto. E o atalaia, que, apesar de não ter grande tecnologia, tinha uma boa visão, ele começa a ver um
um rosto um pouquinho familiar. Ele começa a ver, na verdade, uma postura um pouquinho familiar. O rosto não. Olha só o que ele diz. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente, velozes e furiosos Israel. É o Jorão Toreto. Família aí, né? Foi lá para matar o Jorão e o Atalaia viu e falou, peraí, eu conheço esse cara aí, o cara faz uns drift com a carruagem e tal, o cara vem furiosamente, o cara vem na velocidade, e eu conheço alguém que dirige igual esse cara, só pode ser o Jeú. Então aqui o texto mostra, o texto quer mostrar que Jeú era não só que ele gostava de disputar racha em Israel, né? Não é isso. Mas o que o texto quer mostrar é que o Jeú era um piloto muito hábil, ao ponto das pessoas perceberem que era ele pelo modo como ele guiava a carruagem. E com isso é mais um elemento de tensão, porque tem como você fugir de um cara desse? Não dá. É difícil. O cara tá vindo furiosamente, o cara tá vindo com sangue no zóio. Ele vai matar o Jorão e todo mundo que estiver junto com ele. E a tropa está aumentando, está indo na direção dele. E aí o texto continua, disse Jorão. Aí o Jorão dá uma de homem aqui, fala, não, agora ficou demais. Eu não vou me mandar ninguém, agora vou eu mesmo. Aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Então o Jorão falou, agora é papo de mano. Então ninguém voltou, agora eu vou lá então. E me prepara o carro, mas o Jorão está doente, o Jorão está ferido. Então militarmente ele não tem vantagem nenhuma. Vai ser realmente uma tragédia o que vai acontecer aqui. E o Acasias sobrou na história. O Acasias estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. O Acasias sobrou nessa história aqui, porque ele não devia estar ali. Se os irmãos olharem, volta para a árvore genealógica, por favor, ele foi fazer uma visita para o titio, que estava doente. Ele estava lá no lugar errado. Só que, na verdade, o que o texto quer mostrar é que ele não estava no lugar errado. Ele estava fazendo a aliança errada. Ele não devia estar próximo de Jorão. Ele não devia estar próximo da linhagem de Acabe, que era um ímpio. E ele próprio era um ímpio por conta dessa relação aqui. Então o texto está mostrando que a aliança com o Reino do Norte custou muito caro para o Reino do Sul. Custou muito caro para Acasias. E tem um detalhe aí no texto que faz com que quando você ouça esse nome, uma série de informações que ficaram lá atrás no livro dos reis voltem a milhão à sua cabeça. Qual é o nome, qual é o lugar que aparece aí que te traz uma lembrança? Nabote, a vinha de Nabote. Onde eles se encontraram? Estava o Jeú vindo e o Jorão e o Acasias indo. Onde que as carruagens se encontraram? Na vinha de Nabote, no campo de Nabote ali. O que tinha acontecido com esse Nabote mesmo? O Acabe queria ampliar a hortinha do palácio dele. Né? E aí o Acabe foi fazer uma oferta para o Nabote. Me vende aí. O Nabote falou, não posso vender, isso aqui é herança, não dá. O Acabe ficou bicudo, não quero mais saber, parou de comer. A Jezabel chegou e falou, o que é isso? Você não é rei de Israel? Levanta, né? E o Acabe falou, mas não tem o que eu fazer. A Jezabel falou, não, então pode deixar que eu resolva esse problema. Aí a Jezabel foi lá e armou uma cilada para o Nabote. Ela levantou testemunhas falsas para que o Nabote fosse acusado e morto. E nós sabemos que não apenas o Nabote foi morto, mas a descendência dele também foi. De modo que o campo foi para o Estado. Essa coisa do governo querer pegar a herança não é de hoje esse problema. É um problema antigo já. Sempre quis pegar a herança. E o Acabe fez isso. Que coisa, não tem descendente, está do lado do meu palácio, olha só que coisa, que conveniente isso para mim. Então ele foi lá e pegou a vinha. Mas logo em seguida o Elias chegou e falou, Deus viu o que você fez com Nabote, e Deus vai punir Jezabel e vai punir você e a sua descendência por isso. Então quando o texto menciona o campo de Nabote, a gente vê que não é uma coincidência eles estarem naquele lugar. É a provisão de Deus. É a providência de Deus eles estarem ali. É o cumprimento implacável do juízo que Deus tinha prometido praticamente uma década atrás por meio de Elias. Se os irmãos olharem o primeiro livro dos Reis, o capítulo 20, os irmãos veem essa
essa promessa de juízo? 1 Reis, capítulo 20. Ficou lá atrás. A gente está falando de muitos anos atrás aqui. Mas Deus não esqueceu do que ele tinha falado. E agora, naquele exato lugar, a coisa vai acontecer. 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis 21, versículo 20. Olha só as palavras de Elias. Perguntou, 1 Reis 21, 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei mal sobre ti. Arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então aqui é um juízo violento. Quando fala que os cães comerão, como eu sempre digo, não é o seu shih tzu, lambendo sangue ali. É cão selvagem. É cão do mato. É coisa violenta ali. Uma morte indigna. Isso vai acontecer com os descendentes de Acabe e com Jezabel. E é isso que vai começar a acontecer aqui naquele exato lugar. Naquele exato lugar onde aconteceu aquela injustiça com Nabote, a justiça vai começar a ser feita. O oráculo de Deus vai se cumprir. Versículo 22 agora. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as tuas muitas feitiçarias. O cara não deu nem bom dia. E aí, Jeú, tudo bem? Tudo bem o quê, cara? A sua mãe está aprontando um monte de coisa aí. Israel está condenado por causa das coisas que a sua mãe fez. Paz. Não tem nenhuma chance de negociação. Eu vou te destruir. O que Jeú está mostrando é que não tem campo nenhum de aliança. Não tem papo, não tem conversa, não tem veja bem. Não vai rolar. Eu vou destruir tudo. Eu estou indo implacavelmente. E é interessante a gente observar a linguagem que Jeú usa, porque é uma linguagem forte e muito característica do Antigo Testamento. Porque ele fala que a Jezabel praticou duas coisas. Quais coisas a Jezabel praticou aí? Quais são as ações de Jezabel que comprometeram qualquer chance de paz? Quais são as ações? Prostituições e muitas feitiçarias. Quando o texto fala sobre prostituição, é uma metáfora. É uma metáfora para idolatria. Essa é uma linguagem conhecida do Antigo Testamento. Quando você fala que determinada nação, como Israel, se prostituiu ou adulterou, talvez alguma versão esteja assim, a ideia é que eles traíram a Deus. Por quê? Porque Israel tinha um casamento com Deus. Deus desposou Israel. Israel era a sua noiva, a sua esposa. E ao se deitar metaforicamente com os outros deuses, com os Baalins, com os deuses pagãos, Israel estava adulterando. Eles estavam traindo Deus. Então, por isso que é usada essa figura aqui da prostituição. E é curioso que o culto a Baal, a religião de Baal, tinha elementos de moralidade também. Então é uma metáfora muito apropriada. É uma metáfora que cabe muito bem à religião que Jezabel representava. E esse conceito é muito explorado no Antigo Testamento. Se vocês vamos olhar em Êxodo 34, abra aí rapidinho comigo. Em Êxodo 34, versículo 16. Os irmãos vão ver que desde muito cedo no Antigo Testamento, essa figura do adultério, da prostituição, como uma metáfora para idolatria, ela aparece. Êxodo 34, 16. Olha só o que diz aí. Lê a partir do 13. Êxodo 34, 13. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, zeloso ele é. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide, comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam tudo o que também os teus filhos
façam com que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Então, a linguagem é de prostituição para idolatria, para o culto pagão. Se os irmãos olharem Levítico 17, os irmãos vão ver a mesma coisa. Em Levítico 17, 7. Levítico 17, 7 diz: nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. E isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Aqui fica claro que é uma metáfora porque fala que eles se envolvem com demônios. Ao invés de adorar a Deus, eles servem a demônios, aos deuses pagãos, ao culto pagão, participando do culto pagão. Deuteronômio 31 também usa dessa linguagem. Deuteronômio 31, 16. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Vejam aqui a ideia de se voltar contra Deus e rejeitar o pacto com Deus, rejeitar a aliança feita com Deus, numa relação de adultério. Terrível isso. E lá em Deuteronômio 18, nós vemos que essas práticas mencionadas aí por Jeú, elas são o motivo pelo qual as nações pagãs foram expulsas da terra onde Israel tomou posse. Então, quando Israel entrou, Deus falou: vocês não imitem esses povos, porque é por causa de coisas como essas que eu estou expulsando esse povo daí. E quando você vê a lei mosaica, você vê que feitiçaria, consulta as divindades pagãs, todo esse pacote aí das feitiçarias que Jezabel cometia, tudo isso tem uma pena, a pena capital, é a morte. Olha a linguagem aí de Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E Jezabel estava fazendo exatamente isso. Ou seja, Israel estava imitando ipsis literis o que as nações pagãs faziam. Idêntico. Eles se envolviam com feitiçaria, Israel se envolveu com feitiçaria por causa de Jezabel. Os povos pagãos eram idólatras, Israel se tornou idólatra também. E a pena para isso é a pena capital. A lei mosaica deixa isso muito claro. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que por causa dessas ações, Jezabel se tornou uma figura emblemática. Jezabel se tornou ela própria um símbolo de imoralidade e idolatria. O que resume as palavras de Jeú aqui. Se os irmãos olharem Apocalipse capítulo 2, os irmãos verão que quando Jesus repreende a igreja de Tiatira, a igreja em Tiatira, ele menciona Jezabel. Então é uma figura que se tornou emblemática. Se você quisesse chamar alguém de imoral, idólatra, pagão, você chamaria de Jezabel. Aquela Jezabel, virou um título. Tá? Então, é como se hoje em dia a gente falasse assim, um menino que joga muito bem futebol, ele é o Neymar, olha o Neymar aí. Você usa um nome para representar todo um pacote, todo um conceito. Jezabel é a mesma coisa. Olha aqui, se você fosse falar, por exemplo, alguém muito bonito, pastor Nicolas. Vai falar, esse menino é o Nicolas. Alguém não tão bonito assim, pastor Marcos. Você fala, você tem referências, e Jezabel vira uma referência aqui. Olha só a referência aí, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, então não é que o nome da mulher era Jezabel, é que é o título, virou um conceito, um símbolo, um resumo. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vejam aqui, é a Jezabel séculos depois, é uma nova Jezabel, por assim dizer.
Era uma falsa profetisa que ela falava que ela tinha recebido revelações, que ela tinha recebido ensinos, que ela estava ali em perfeita comunhão com os deuses, com o Deus, e ela estava induzindo a igreja de Tiatira a cometer todo tipo de imoralidade, de idolatria e tudo mais. E o nome dado a essa mulher, o símbolo, né, o conceito que é aplicado ali, é a própria Jezabel. É o conceito de uma mulher idólatra e imoral que conduz o povo ao erro, como foi o que aconteceu em Israel. Olha aí o versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. É curioso que aqui, nessa exortação que Jesus faz, a Jezabel, essa Jezabel aqui, essa mulher, essa falsa profetisa, ela é apresentada como alguém que leva o povo de Deus a cometer imoralidade sexual e idolatria. E eu até mencionei na palestra dos corações puros que nós tivemos que esses dois pecados sempre andam lado a lado. Idolatria e imoralidade sempre andam lado a lado. Um povo idólatra é um povo imoral. É só você ver o Brasil. O Brasil é um povo idólatra e imoral. E aqui, uma igreja idólatra se torna uma igreja imoral. Tá? Mas é curioso que o texto fala que os súditos, os servos, os seguidores dessa mulher, dessa falsa profetisa, eles não apenas estavam se envolvendo em imoralidade sexual, eles não apenas estavam se envolvendo ali em idolatria, participando dos ritos, das festas idólatras, comendo da carne dos ídolos ali, mas o texto fala no versículo 22 que eles estavam adulterando com ela. Isso é linguagem do Antigo Testamento. Eles rejeitaram o compromisso com Deus e agora eles estavam se deitando com aquela mulher e o seu ensino. Eles não estavam apenas cometendo imoralidades, não é só a questão sexual. Eles estavam envolvidos com o ensino daquela mulher, participando ativamente da idolatria. E o texto fala que isso era um adultério. E tem um outro texto do Novo Testamento que não menciona Jezabel, mas usa essa mesma linguagem. É o texto de Tiago, capítulo 4. Se os irmãos virarem aí um pouquinho a Bíblia, os irmãos vão chegar em Tiago, capítulo 4, que usa uma linguagem forte para falar dos crentes que flertam com o mundo, dos crentes que tentam ser amigos de Deus e amigos do mundo, que tentam estar próximos desses dois ambientes. Olha aí, Tiago 4:4. Infiéis. A minha tradução abrandou aqui a coisa. A palavra aqui é adúlteros. É um termo forte de imoralidade. Adúlteros, traidores. A minha tradução colocou como infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o termo para isso é adúltero. É a mesma linguagem pesada do Antigo Testamento. Então, notem, quando um crente segue ensinos falsos e se envolve com isso, como acontecia na igreja de Tiatira. Quando um crente fica com um pezinho no mundo e outro pezinho na igreja. Quando um crente flerta com o mundo, abraçando o que o mundo prega, abraçando o que o mundo ensina, vivendo como um incrédulo, se comportando como um incrédulo, andando como um incrédulo, falando como um incrédulo, tentando abraçar aquilo que o mundo apresenta, essa pessoa é um adúltero, essa pessoa é adúltera. É a linguagem do Antigo Testamento que se repete no Novo Testamento. Não é uma linguagem leve, é uma linguagem pesada. Então a acusação que Jeú faz para Jorão é muito grave, é muito séria. São palavras muito pesadas e que a Bíblia direciona para os crentes que se comportam como Jorão, como Israel, como Judá estava fazendo também. Se afastando do Senhor e se envolvendo com os falsos deuses. Agora, é curioso que a Jezabel sumiu da história, né? Agora, a acusação que Jeú faz é contra quem? Ele fala de Jezabel, mas a acusação é feita diretamente a quem? Quem é o alvo? Quem recebe essa acusação? O Jorão. O que mostra para nós que os pecados de Jezabel ainda permaneciam em Jorão. Ou seja, foi uma herança maldita.
Jezabel deixou uma herança maldita para o seu filho. Ele aprendeu muito bem com a mãe como se comportar e o que fazer. E todo incrédulo é assim. Todo incrédulo aprende muito bem as incredulidades do pai. Todo incrédulo, e todos nós já fomos incrédulos, ninguém nasce crente, todos nós já fomos incrédulos, todos nós aprendemos com muita propriedade a imitar o pecado dos nossos pais. Tanto que lá em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 17 a 19, nós vemos o apóstolo Pedro falando que nós somos resgatados de uma herança maldita que os nossos pais deixaram para nós. Olha só, 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fútil procedimento é uma expressãozinha para falar de uma vida vazia. Uma vida que não tem propósito. Uma vida que foi deixada a nós, foi deixada para nós pelos nossos pais. Nossos pais nos deixaram uma herança de uma vida vazia. Incredulidade, afastamento de Deus, hábitos porcos, vocabulário sujo. É isso que pais incrédulos fazem com seus filhos. Eles ensinam o descompromisso, o afastamento, a incredulidade, a distância de Deus. Essa herança maldita aqui, Jorão recebeu de Jezabel e perpetuava isso em Israel. Agora, não é só o Jorão que recebeu isso. Todos nós recebemos essa herança maldita também. Todos nós recebemos esse fútil procedimento que nossos pais nos deixaram. Mas o texto fala que nós fomos resgatados disso pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, quando nós evangelizamos as pessoas, nós vemos os hábitos delas, né? Nós percebemos o modo como elas se comportam, o modo como elas vivem, e nós muitas vezes, no nosso evangelismo, nós tentamos apenas promover moralidade. Olha, você tem que abandonar isso, você tem que parar de trair sua mulher, você tem que parar de beber, você tem que parar de mentir, você tem que parar de roubar. E tudo isso é verdade, a pessoa tem que parar de fazer isso mesmo. Mas ela faz isso por quê? Porque ela recebeu dos pais dela um legado vazio, uma vida vazia, uma existência vazia. O pai dela, muitos pais eram assim, são assim. Ensinaram isso. O meu pai mesmo, que é incrédulo até hoje, ele me ensinou coisas terríveis. Ele deixou uma herança maldita para mim. Mas eu abandonei essa herança, eu não quero saber disso. Por quê? Porque eu fui comprado, eu fui resgatado disso. Eu fui tirado disso. Agora eu não tenho nada mais a ver com isso. Eu fui resgatado pelo sangue de Cristo, eu fui lavado. Essa herança não é mais minha. Agora eu tenho outro nome, outro CPF, esquece. Eu não tenho mais uma existência vazia que meu pai me deixou. Assim como os irmãos aqui que são crentes também rejeitaram a herança vazia que os pais legaram. De moralidade, de sujidades, de mentiras, de tudo isso. Olha, eu não quero conexão nenhuma. Eu fui resgatado disso. Então, se há alguém aqui que ainda não é crente, se há alguém aqui que ainda não creu em Jesus como Salvador e que ainda vive essa existência vazia, ainda vive no vácuo dessa herança maldita, a única saída para você é ser lavado pelo sangue de Jesus. A única saída para você é ser comprado, resgatado pelo que Jesus fez, pelo sacrifício de Jesus. E então vai ter o rompimento. Essa é a única quebra de maldição que tem na Bíblia. Que é o Evangelho que faz. Quebra essa maldita herança que nós recebemos. Essa maldita a herança que todo incrédulo nasce com ela, de uma vida vazia, uma existência vazia, longe de Deus. Como acontecia com Jorão, vindo aí desde Jezabel. E o texto lá continua. Vamos para lá para a gente terminar esse trechinho aqui. Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: a traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas, ou entre os ombros, né, nas costas. Parece que o Jeú foi sem armadura, o Jorão foi sem armadura para encontrar o Jeú. Ele percebeu que o Jeú não estava para conversa, ele puxou as rédeas para sair correndo, mas o Jeú foi, e o texto fala que ele entesou o arco com força, ou seja, ele botou toda a força. Ele era um guerreiro muito bom. Ele botou toda a força ali, ele mirou, ele não tinha lateralidade cruzada. Cadê o pessoal aí, o pastor Robson ali que tem lateralidade cruzada? Não tinha lateralidade cruzada, ele mirou no peito. Pá! E o texto fala, na sequência, que a flecha saiu-lhe pelo coração. É uma mira que eu vou te contar. Ele acerta no meio do alvo ali.
Ele pega a flecha, o Jorão tentando fugir e pá! Na lata. E o Jorão cai e morre. Aí, a gente vê que é uma morte até semelhante a Acabe. Acabe também foi morto por um guerreiro que entesou o arco, só que Acabe acabou morrendo, fica muito claro ali pela soberania divina, porque a flecha ao acaso, não era acaso, mas ao acaso, caiu no Acabe. Aqui não. Aqui a gente vê que o Jeú foi um instrumento certeiro ali de Deus para trazer essa morte a Jorão. Versículo 25. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão, toma-o, lança no campo da herdade de Nabote, os israelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos, montados após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. Notem aqui que o Jeú, o texto, né, e a fala de Jeú repete o nome do Senhor várias vezes. Pelo menos 4 vezes aparece aí. Porque o Senhor disse, porque o Senhor falou, porque a sentença do Senhor. E essa palavrinha sentença aparece no profeta Isaías como sendo uma palavra que é usada para o juízo contra as nações ímpias. Ou seja, o próprio Deus trazendo juízo. E o Jeú identificava a si mesmo como um instrumento para trazer juízo contra o Jorão. Então ele fala, isso aqui é do Senhor. O Senhor mandou fazer isso, o Senhor mandou fazer aquilo, e eu estou executando isso daqui. A gente descobre aqui que naquele episódio em que o Nabote foi morto, quem estava junto ali, ouvindo o que Elias estava falando, era o Jeú. O Jeú e o Bidkar, porque o texto fala, nós dois estávamos com Acabe quando Elias falou aquelas palavras lá. E o Jeú lembrou, agora é a hora de colocar aquilo em prática. Então eles estavam lá perto. Então notem como não existe coincidência aqui. Eles estavam no lugar certo. Os instrumentos que Deus usou eram aqueles que já sabiam da sentença pronunciada por Elias lá atrás. E tudo estava alinhado para que aquilo acontecesse naquele lugar. E essa mesma percepção, autopercepção que Jeú tem sobre ser um instrumento de Deus, um agente autorizado para trazer esse juízo, vai se repetir no caso de Jezabel. Versículo 27. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú perseguiu e disse, feri também a este. E o feriram no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão. Então, põe lá uma mapinha, por favor, Moreira. O Acasias estava sobrando na história, falou, ih, rapaz, vai sobrar para mim aqui agora o negócio. Ele tentou fugir, esperto, né? Não tem jeito. Mas o Jeú é o Jeú Toreto, não tem como fugir do cara. Não vai dar certo isso. Mas ele tentou. Então, pode colocar o... essa deve ser a placa do Jeú. Eu não sei se ele tinha um Fiesta, mas... eu não sei se é algum irmão daqui, esse Fiesta aí, placa DUP 7A89. Não deve ser daqui, então. Deve ser de algum vizinho aí. Pode colocar o mapa, por favor, Moreira. O mapa maior. Vamos lá. Ainda bem que o Jeú não estava assim nessa velocidade, senão o Jorão ia pegar rápido. O outro, por favor, Moreira. Obrigado. Tá aqui o pessoal estava aqui em Jezreel e o texto fala que ele tentou fugir ele fugiu para o caminho de Bet-Agã e ele foi ferido no caminho de Gur, que está junto a Ibleão. Ibleão está aqui, ó. Então ele tentou fugir daqui para cá, mas ele foi ferido. E o texto fala que ele morreu aqui em Megido. Aqui. Então ele tentou fugir, provavelmente ele tentou fugir para Samaria, porque segundo Crônicas fala que ele foi capturado em Samaria. Então ele foi ferido aqui, ele tentou fugir para cá, ele foi capturado aqui, provavelmente tentando voltar para Judá, voltar para o sul, tentar correr ali de Jeú, mas ele viu que não ia rolar, ele tentou voltar para Megido e aí ele acabou morrendo ali nessa cidade. Então é assim que ele morre. Os irmãos podem ver o resto o relato paralelo em 2 Crônicas 22, onde fala o que aconteceu. E aí o versículo 28 termina. Levaram-nos os seus servos num carro a Jerusalém
e o enterraram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E é vergonhoso isso daqui, porque o Acasias, ele tem o mesmo destino dos reis do norte, do rei do norte. Ele não deixa a sucessão. Ele que sempre seguiu seu tio ali, sempre próximo do seu tio, acaba tendo o mesmo destino dele. O reino de Judá acaba caindo num vácuo de poder, como a gente vai ver na sequência. E o que a gente aprende aqui é que qualquer aliança íntima com incrédulos acaba em tragédia. Essa é a lição que a morte de Acasias ensina para nós. Qualquer aliança íntima com os ímpios acaba em tragédia e morte. É por isso que a Bíblia alerta que você não pode ser amigo íntimo de quem não é amigo de Deus. Isso não vai acabar bem. E aí o versículo 29 mostra as datas, né? No ano 1/10 de Jorão, filho de Acabe, começará Acasias a reinar sobre Judá. Então isso acontece aí no ano 841, como nós já vimos. E agora a carnificina vai continuar. Por enquanto só 2 morreram, né? Só o Jorão e o Acasias. Mas agora vai vir a Jezabel, e a Jezabel vai ter uma morte bem simbólica, assim, uma morte bem muito marcante. E dali para frente é só sangue, mais sangue, mais sangue, porque Jeú está executando o juízo de Deus. Pode voltar o esboço, por favor, Moreira? Só para a gente ver a nossa mensagem central ali de novo, nosso esboço. Está aí. Deus é implacável na execução do juízo contra o mal. E o primeiro alvo do juízo divino são os reis ímpios, Jorão e Acasias. E na sequência do texto, a gente vai ver o que vai acontecer com Jezabel, com os parentes de Acabe e Acasias, com os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, e com Israel como um todo. Deus está trazendo juízo sobre essa nação. E Judá, por estar próximo de Israel, acabou pagando o pato também.